Boa reunião missionária a todos e vamos para a mensagem do dia. Purificados pela verdade. O que é a verdade? O que definimos como verdade? Está relacionado com o nosso modo de vida e com a construção da nossa consciência. Em outras palavras, definimos a verdade de acordo com a nossa realidade, sendo a verdade para o homem subjetiva. A minha verdade, ela pode ser diferente da sua verdade, e vice-versa. Logo, o que o homem define como verdade precisa ser vivida, provada e experimentada. Ou seja, cada um de nós, diante das adversidades da vida, diante das circunstâncias da vida, criamos a nossa própria realidade e, automaticamente, definimos o que é verdade e o que não é verdade para as nossas vidas. Essa realidade é o que nos move. A minha verdade faz com que eu projeto a minha vida da minha forma. E isso vai tornar com que eu crie os meus próprios propósitos a partir daí. Diante disso, temos a pluralidade de ideias e pensamentos, como também o modo de vida e os propósitos de vida para cada um de nós. Nenhuma pessoa vive uma realidade de vida ao qual não acredita. Isto precisa tornar-se verdade em sua mente, em seu coração, em sua consciência. Nossas crenças e valores, elas também são definidas e são formadas ou construídas por meio do que temos como verdade. Logo, esta palavra, se a gente olhar de certa forma pouco usual, ela tem um sentido de transformação em nossas vidas. Se o mundo lhe atrai, sua verdade e realidade de vida vai estar de acordo com os costumes e princípios do mundo. Por outro lado, se a palavra do Eterno é a sua base de vida, suas crenças e valores e princípios, eles precisam estar alinhados aos ensinamentos do Pai. Por meio dos profetas e pelo próprio Filho, o Messias veio e nos ensinou o caminho de volta para casa. Logo, nem todos recebem a verdade do Evangelho como um modo de vida. Purificados pela verdade é um processo pelo qual todos nós necessitamos passar. É o desafio de todo aquele que nele crê, para tornar-se uma nova criatura, um novo ser vivente, ou melhor, um ser vivificado pela fé no Filho, pelo operar do Espírito Santo de Iarro. Deste modo, precisamos entender algo muito importante para esse começo de ministração. Você vai viver a tua vida de acordo com a tua realidade. A tua verdade vai definir aonde você vai chegar, como você vai se comportar,
quais são os seus hábitos, quais são os seus estilos de vida e propósitos. Estarão alinhados de acordo com a tua verdade. E lembre-se, a verdade para o homem, ela é subjetiva, ou seja, cada pessoa, de acordo com as suas vivências, cria a sua própria realidade, a sua própria verdade. Olha o que Mateus nos traz acerca disso. Mateus 3,8 diz o seguinte: deem fruto que mostrem o arrependimento. É uma frase simples, entretanto poderosa. Deem frutos que mostrem o arrependimento. O fruto aqui podemos definir como vida prática, como comportamentos que evidenciem um novo homem. O fruto está atrelado à nossa forma de viver a vida, a forma com que as pessoas nos enxergam. Portanto, é uma palavra que precisamos olhar com muito apreço e colocá-la como verdade em nossa vida. Precisamos dar fruto que mostre que verdadeiramente estamos arrependidos do caminho pelo qual outra hora vivíamos. Após essa breve introdução, podemos começar a nossa reunião missionária e que sejamos edificados pela palavra do Eterno. Sempre quando começamos a nossa reunião missionária, colocamos alguns comportamentos, algumas atitudes que evidenciam o homem afastado do Criador. Essas mensagens iniciais, ela tem o intuito de fazer com que o homem olhe para dentro de si e vê se verdadeiramente encontra em seu interior algo que precisa ser renovado, restaurado, transformado, modificado. No estudo de hoje, vamos falar dos 3 males que tornam o homem impuro diante de Yahweh. E como o assunto, o tema, ele traz a questão da verdade, a impureza aqui também está relacionada à mentira e o engano. O primeiro mal que vamos falar está relacionado sobre as palavras declaradas pelo homem. Guarde bem este entendimento. As palavras declaradas pelo homem. Você é a realidade de suas palavras. Guarda isso no seu coração. Você é a realidade das suas palavras. Se você quer mudar a sua realidade de vida, a sua perspectiva de vida, comece pela sua boca, ou seja, por suas palavras. Entenderam? Eu vou voltar de novo. Se você quer mudar a realidade da sua vida, mude o seu comportamento diante das circunstâncias. O que você tem declarado sobre a sua vida ou sobre a vida das pessoas vai interferir diretamente na realidade vivida ou na sua realidade futura. Medite sobre o que você tem falado ultimamente, sobre você e as outras pessoas, se são bênção ou maldição. A resposta vai determinar a sua realidade de futuro, ou seja, a construção do teu amanhã está de acordo com aquilo que você vive e declara hoje. Mateus 15:11 diz o seguinte: não é o que entra pela boca que os contamina,
vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Isso é muito forte e muito profundo e devemos analisar esse conceito. Devemos analisar isso de acordo com a nossa vida. Não é o que entra pela boca que os contamina. Não é o que você come, não é o que você bebe. Vocês se contaminam com as palavras, é o que você diz. É o que você fala para as pessoas, é o que você declara sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho. Às vezes você está ali no momento de negatividade, a vida não está indo nada fácil, dificuldade às vezes financeira, dificuldade às vezes familiar. E ao invés de você declarar vida, você fica murmurando. Nós ficamos murmurando. Porque não sabemos enfrentar as dificuldades da vida. E aí optamos por murmurar, por reclamar, por criar contendas e divisões. Ou achar que não somos capazes, inferiores, enfim. Toda palavra negativa que você declara sobre a sua vida ou sobre a vida de outra pessoa tem peso. No mundo espiritual tem peso. Logo você precisa renunciar a essas palavras para que o que é positivo venha entrar no teu coração, para que você tenha verdadeiramente uma vida sábia e uma vida poderosa neste plano, nesta terra. Porque o Pai, o Filho e o Espírito de Ar, ele está aqui para fazer com que a gente alcance a vontade do Pai para nossas vidas. Realizar as boas obras, as boas práticas. Entretanto, precisamos ser verdadeiros. E para começar com a verdade, precisamos falar a verdade. Se no teu coração está cheio de coisas ruins, você vai ser essa coisa ruim. E você não vai mudar a realidade da tua vida se você não mudar o que está dentro de você. Pense nisso. A outra questão é o modo de pensar e imaginar as coisas. Porque se a gente, no momento, está declarando palavras ruins, nós também estamos pensando e imaginando coisas ruins. Em 2 Coríntios 3,14, é uma palavra poderosa. No sentido de você tomar uma decisão hoje. Eu quero uma mudança para a minha vida. Mas a mente do povo estava endurecida e, até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Em outras palavras, toda vez que você fica com a tua mente no passado, você não consegue enxergar o que Jesus fez por tua vida. Toda vez que você fica com a tua mente nos teus problemas, você vai endurecer o teu coração para a palavra. Você vai endurecer o teu coração para a verdade. E você vai ficar como muitos. Ah, se Deus é tão poderoso, por que a minha vida está acontecendo isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que eu estou vivendo esses momentos? Porque a tua mente está coberta. E você não consegue ver o que Yahshua fez pela tua vida. Você não consegue ver o que o Messias fez pela tua vida. E aí, neste momento, tome cuidado. Porque você pode se tornar uma pessoa ingrata. Você pode se tornar uma pessoa onde vai haver uma ruptura entre você e o Pai, o teu Deus. Mas entenda, o Pai, ele não rompe contigo. É você que rompe com ele. Porque o Pai não quebra aliança. O homem quebra, mas o Pai eterno, ele não quebra aliança.
Se existe uma palavra lançada sobre a sua vida e que o Pai Eterno deu o caminho, Ele estará disposto a cumprir até o final. Mas você precisa fazer a tua parte. É por isso que as verdades, elas estão, de certa forma, num ponto antagônico. Ela não pode ser comparada com a mentira. Ela não pode ser comparada com o engano. Você não pode viver uma vida em falsidade. Você não pode viver uma vida querendo manipular as pessoas, querendo enganar as pessoas. Você não pode se vitimizar. Tudo isso são armas que o inimigo usa contra a tua vida. Mas a maioria dessas coisas estão dentro de você. É o homem que tem que mudar. É fácil, como Adão e Eva fizeram, colocar a culpa em alguém. É fácil você olhar para a tua vida e colocar a culpa em Satanás, como muitos fazem. É fácil olhar para a tua vida e colocar colocar a culpa nas trevas. É fácil. Difícil é você assumir a responsabilidade da tua vida. Buscar o autoconhecimento. Porque a palavra do Eterno, ele nos faz buscar um autoconhecimento. A palavra do Eterno faz com que o homem olhe para dentro de si. E não fique enxergando as circunstâncias da vida e se lamentando sobre ela. A outra questão que é muito importante aqui, porque quando falamos do modo de pensar e agir, isso vai resultar aonde? No seu modo de se comportar diante das situações. No seu estilo de vida. Sim. Você já viu aquela pessoa que a negatividade já o dominou de uma forma que muitas das vezes não consegue levantar da cama? Não consegue levantar de um sofá? Não tem atitude? Se demonstra vencido pelas circunstâncias e adversidades da vida? O teu comportamento vai definir quem você é hoje e provavelmente amanhã. Mas a palavra de Deus, ela é rica e poderosa. Porque a palavra de Deus, ela nos traz um seguinte sentimento para os nossos corações, e uma verdade para os nossos corações. O amanhã, ele é definido pelas nossas atitudes do agora. O amanhã é definido pela tua atitude do hoje. Se ontem você foi essa pessoa a qual eu acabei de falar, a partir de agora você tem o dever de mudar esse teu comportamento. A partir de agora você tem a obrigação de tomar atitude frente à tua vida. Ou você vai ficar murmurando, reclamando, maldizendo sobre as coisas, ou você vai ser uma nova criatura. Tito 2:12 traz a seguinte mensagem: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Que palavra poderosa para a gente começar o nosso ensino, o nosso estudo, o nosso dia, a nossa tarde ou a nossa noite, porque não sabemos a hora que você vai estar vendo essa mensagem também pelo nosso canal no YouTube. Mas aqueles que estão aqui nesta manhã, eu creio que essa palavra entra como fogo dentro do seu coração, dentro do seu interior, queimando e derrubando toda e qualquer barreira, todo e qualquer impedimento. Porque a primeira parte deste versículo traz algo poderoso. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. É verdade e não mentira. Precisamos sim abandonar o nosso estilo de vida ímpio, os nossos prazeres que o mundo outra hora nos enchia de alegria. É verdade, o pecado,
Qual homem que pode dizer que o pecado era algo ruim? Porque vivia no engano, era bom, era gostoso, era prazeroso, mas hoje não mais. O pecado, a partir que a verdade entra no teu coração, verdadeiramente você passa a rejeitar aquilo que outra hora você tinha prazer. Por quê? A palavra nos traz, porque devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Devoção ao que o Pai e o Filho fez pela mim e pela tua vida. Devoção pelo que o Messias fez derramando o teu sangue. Para que nós hoje pudéssemos estar reconciliados com o nosso Senhor. E mais, vivos para viver a glória eterna junto com Ele. A sabedoria se torna luz para o homem, pois ele passa a tomar decisões através do desenvolvimento da sabedoria. Ou seja, buscar essa nova realidade de vida, essa nova verdade que se aproxima diante dos seus olhos, por meio da palavra, por meio da vivência espiritual, por meio do relacionamento com o Pai Eterno, por meio do relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do relacionamento com o Espírito da verdade. E a justiça, devemos olhar de duas formas. Primeiro, o homem transformado, ele precisa ter uma vida justa. Ele não pode viver enganando as pessoas, por exemplo. Ele não pode assumir compromissos que ele não vai conseguir cumprir, ele já sabe que não vai conseguir cumprir. Ele não pode assumir responsabilidades que ele sabe que aquela responsabilidade, por exemplo, para ele, eu estou falando de forma genérica porque é genérico esse tema, para ele já sabe que ele não vai conseguir. Ou seja, seja um homem justo diante do Pai, do Filho e diante dos homens. E reconheça a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? O Filho. O Filho é a nossa justiça. O Filho pagou o preço pelos nossos pecados. O Filho pagou o preço pelos nossos comportamentos errados. O Filho já pagou. Nada o que eu e você fizer nessa terra vai pagar os nossos pecados. Se você errar amanhã, depois de amanhã, já está pago. Você não tem o que fazer para pagar os teus erros. Mas você pode apagar os teus erros. Assumindo uma nova vida. Assumindo uma nova consciência. Assumindo uma nova realidade. Sendo dia após dia, como o tema de hoje nos remete, purificados pela verdade. Ou seja, purificados pela palavra do Eterno, com um novo modo de vida, com novos hábitos, com novos propósitos de vida. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a única verdade que existe? Eu vou repetir. Qual é a única verdade que existe? Agora você pode parar e pensar assim, a única verdade? Não tem várias verdades? Não podemos definir vários pontos como verdade? Na verdade, não, meus irmãos. Na verdade, precisamos entender que a nossa vida com o Senhor começa com um princípio básico. Ele é a única verdade. Ele é o único caminho que nos leva para a verdade. Ele, somente Ele, pode nos purificar de toda a imundícia, de todo o mal, de todas as raízes malignas, como chamamos aqui no Instituto, que opera dentro de nós, que precisa ser transformado, purificado e renovado para a gente se tornar um novo ser.
O processo de transformação do homem passa pelo processo de purificação do homem. E ele passa pela verdade ao qual você aceita. O nosso estudo de hoje, o versículo que temos como base é João 17:17. E como é de costume, nós vamos ver essas versões, esse texto, em 3 versões. A primeira versão da King James 1611 nos diz o seguinte: santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Isso não foi eu quem disse, e nem muitos que estão no mundo hoje e de geração para geração. Esta palavra, esta oração, foi feita pelo Filho, pedindo ao Pai, ainda aqui na terra, que nós pudéssemos ser santificados por Ele. E Ele deixa muito claro o modo que seríamos santificados, pela palavra. E a palavra dele é a verdade. Ninguém aqui na terra pode mudar isso. Ninguém aqui na terra pode dizer ou trazer uma teologia diferente desta verdade. Porque ele já deixou claro, já deixou definido. Na nova versão transformadora, ela traz o seguinte conceito, o seguinte texto: consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Ou seja, a primeira parte nos traz sobre a questão da santificação, e na nova versão transformadora, ele traz na construção de consagração, que tem o mesmo sentido. Se você buscar uma santificação através da palavra, você vai querer viver uma vida também consagrada diante da palavra. E na tradução, na linguagem de hoje, que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Ou seja, que nós possamos ser de Yahshua por meio da verdade. Que nós possamos ser do Eterno, do Pai, por meio da verdade. E o que todas essas traduções têm em comum? A tua palavra é a verdade. A tua mensagem é a verdade. Então nós não podemos fugir de uma realidade para nossas vidas. Viver uma vida prática, como dito aqui hoje, por meio da palavra. Às vezes, temos que tomar algum conselho na nossa vida. Aí o que fazemos? Buscamos sabedoria de um amigo, de um conhecido. Às vezes, quem é casado do cônjuge, do esposo ou da esposa. Mas quantas vezes você parou e buscou o conselho do pai? Quantas vezes que você tirou um tempo da tua vida e foi na palavra para ver se aquilo que você quer tomar como uma ação na tua vida, realmente o Pai se agrada ou não? Porque muitas das coisas da nossa vida já está na palavra. Aí uma outra questão, a nossa inteligência. Muitas vezes julgamos ser inteligentes a tal ponto que nós não podemos aceitar a palavra. O discernimento do certo, do errado, do sim, do não, nós já temos. Então por que eu vou buscar na palavra? Porque eu já sou inteligente. Isso é sabedoria do mundo. Não provém do Pai, não provém de Deus. Porque Deus quer que a gente o busque, que se relacione com Ele. E Ele vai falar aos nossos corações. Ele vai dar direção para as nossas vidas. E, na consequência disso, vem a questão do conhecimento. Sim. A grande barreira do homem é o seu conhecimento. A grande imposição do homem é o seu conhecimento. E aqui eu não estou falando de pessoas que possuem
grande capacidade, que as pessoas o têm como uma pessoa muito sábia. Não. Uma pessoa com pouca instrução também, ele pode dizer para si mesmo que ele tem muito conhecimento. Às vezes, em alguns momentos eu trabalhei em algumas empresas com trabalho de consultoria, e às vezes eu pegava pessoas com baixa instrução, e era muito difícil ensinar a pessoa algo diferente. Porque a primeira coisa que aquela pessoa colocava diante era: eu sei fazer. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso que ninguém me ajude. Eu sei fazer. Aí, com muito tempo, com dedicação, buscando quebrar essas fortalezas na mente dessas pessoas, as pessoas começam a se adaptar ao novo e ver que o novo era melhor do que a forma que ele fazia. Ou seja, cuidado com o teu conhecimento. Ou cuidado com aquilo que você acha que é conhecimento. Porque isso pode estar te afastando da verdade. Isso pode estar te afastando do Pai eterno. Toma cuidado com isso. Não deixa as pessoas dizer o que você deve fazer. Busque em Deus. Tire um momento de meditação, de oração. Tire um momento de comunhão. Como a própria palavra nos traz, reserve-se um tempo no seu quarto, reserve-se um tempo em secreto com Ele. E você pode ter certeza que você vai ter as direções para a tua vida. Pode ter certeza que você vai ter as verdades que você precisa para seguir a caminhada com o Pai Eterno. Vamos continuando aqui. O que o Messias quis dizer com santifica-os e consagra-os, ou que eles sejam teus, de acordo com as traduções que a gente viu aqui. Em primeiro lugar, a santificação é uma continuação natural da experiência da salvação. Vou voltar. A santificação é uma continuação natural da experiência da salvação. Você pode declarar que eu estou salvo em Cristo. Ok? Você deu um passo. Agora, o outro passo é ser participante do processo de santificação, que é viver por meio da palavra, ter um estilo de vida conforme a palavra, ter hábitos saudáveis conforme a palavra, definir o que é verdade para a tua vida conforme a palavra. A segunda questão e a mortificação do velho homem, isto é, a natureza pecaminosa. O homem natural, ele precisa dar espaço para o desenvolvimento do homem espiritual. E entre o natural e o espiritual, o homem deve buscar um equilíbrio. Porque nós estamos neste plano para viver em equilíbrio. Para viver de forma sábia, uma vida saudável e piedosa diante do Senhor. Então, só que nós precisamos fazer o quê? Com que o velho homem seja mortificado. Ou seja, os desejos da carne, as práticas das raízes malignas, desejos, vontades, devem morrer. E a terceira questão é o revestimento do novo ser criado em Alcha para as boas novas. Ou seja, a santificação é o revestimento do novo ser criado em Yalcha, para as boas novas, ou seja, para as obras. Precisamos entender essa questão, para que a gente possa viver verdadeiramente através da palavra. Revestimento, ou seja, experimentado, provado, vivido, lapidado, aperfeiçoado, testado, purificado. Tem muitas pessoas que
camuflam o seu modo de vida. Em um lugar, ele se demonstra ser uma pessoa totalmente transformada, renovada, mortificado, santo. Mas quando ele sai daquele ambiente, a velha criatura toma forma, toma o seu ser. Não é assim que a palavra pede para a gente viver. A gente precisa entender que existe um processo na nossa vida para acontecer. O velho homem precisa ser transformado para o novo homem. E há um processo aí. Onde o Espírito Santo ele vai te ajudar, ele vai te conduzir nesse processo. Pela tua verdade. A verdade que devemos crer, viver e praticar é a palavra do Pai e do Filho. Note, se você for mergulhar nas Escrituras, você vai ver de Gênesis a Apocalipse o Pai buscando os filhos, nós, o Pai nos buscando, o Pai nos ensinando, o Pai nos instruindo em todo o nosso modo, nossa maneira de viver. A verdade que devemos vivenciar é pela fé. Você quer ser purificado pela verdade? Viva por meio da fé. Também pela graça alcançada no Messias, que nos reconciliou com o Pai Celestial. Nunca se esqueça do que Jesus Cristo fez pela tua vida. Nunca se esqueça de que o teu melhor amigo é Jesus Cristo, que verdadeiramente deu a vida por você, que verdadeiramente derramou o seu sangue pela tua e pela minha vida. Como a palavra declara, Jesus veio ao mundo para que o mundo tivesse vida nele. A verdade é que este mundo é passageiro. Você precisa entender isso na sua consciência. Este mundo é passageiro. É temporal. E nada que existe aqui, guarde isso no teu coração, você poderá levar para a vida eterna. Então, eu faço uma pergunta. Por que vivemos a vida, a maior parte das pessoas, acumulando posse, riqueza, fama, em busca de poder, de status, se nada disso vai contigo para a eternidade? Você já parou para pensar nisso? Você já parou em algum momento da tua vida para pensar nisso? De que você pode estar vivendo uma vida cheia de coisas, uma agenda superlotada, que a partir do momento que você perecer, você não leva nada. O que você vai fazer depois disso? Porque o teu espírito não morre. Cientificamente já é comprovado que o teu espírito não morre. E seja a crença que você acreditar, porque nós acreditamos na vida eterna com o Pai. Nós acreditamos no juízo, que aqueles que não o obedecem terá o seu julgamento. E vão viver uma vida separada do Criador. A teologia traz algumas definições finais para isso. Que eu posso falar que viver separado do Criador, nem aqui nessa terra é bom. Imagine na eternidade. Não queira isso para você. Agora, a nova Jerusalém, ou a nova Yal Shalom, o reino dos céus, está preparado, está te esperando. Mas a entrada no reino de Deus necessita de qual verdade você está vivendo. Porque se o Pai, o Filho, o Espírito é verdade, é verdadeiro, não tem como você chegar lá sendo um engano, sendo uma mentira. Não tem como. Portanto, devemos ter uma certeza. Quando o Messias disse, tua palavra é a verdade.
Em nossos corações ou consciência, não deveríamos acertar outra verdade que não seja a palavra de Yahweh, para conduzir as nossas vidas, decisões, comportamentos, propósitos, estilo de vida, os nossos hábitos. Nada pode nos separar do amor do Eterno, da sua graça, da sua misericórdia. E vamos ver um texto aqui em Romanos 8, de 35 a 39, que traz claramente isso que eu acabei de falar para vocês. Porque se nós estamos dispostos a viver por meio da palavra, nós precisamos ser provados por meio da palavra. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Começa com uma pergunta. Quem vai te separar dele? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Porque por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que palavra poderosa. Mas vamos voltar só numa questão aqui. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Vocês viram o que eu acabei de ler anteriormente. Às vezes passamos dias com angústia. Passamos, porque preocupado com alguma coisa, às vezes uma enfermidade. Mas isso não pode te separar dele. Às vezes, não sabemos o nosso dia de amanhã, como a palavra diz, que devemos colocar nele toda a nossa ansiedade. Mas como homens imperfeitos, nós às vezes se preocupamos com o amanhã. E o Senhor fala, você já é vencedor, em outras palavras. Porque Ele nos amou, você já é vencedor. Guarda essa palavra no teu coração. Se você estiver passando qualquer dificuldade, se você estiver vendo essa mensagem em qualquer lugar, talvez num leito no hospital, você já é vencedor. Porque Ele te amou. E nem a morte, ou seja, nem o teu estado, nem tua condição atual vai te separar do amor que Ele tem por ti. E o que precisamos verdadeiramente é o amor do Pai nas nossas vidas. Você crê nesta verdade? Agora, precisamos buscar discernimento, para que possamos encher as câmeras da nossa consciência de conhecimento. A batalha de Midian. Deus pega um momento que ele permite que Moisés e os soldados vão guerrear contra outro reino. Eles vão para lá, destroem tudo, matam.
E aí eles pegam as coisas de lá. E a palavra diz que ele também pega ali, eles trazem consigo mulheres e alguns jovens. Só que aquilo não estava previsto. Aí o que o Senhor faz? Pede para Moisés fazer com que eles parem fora. Como é maravilhosa a palavra do Eterno. Pede que este exército que estava voltando para casa pare fora da circunviança aonde estava o povo. E que antes deles entrarem na cidade, eles precisavam remover as suas impurezas. Eles precisavam passar pelo processo de purificação. Os soldados e todos os objetos e coisas que eles traziam consigo. Às vezes, muitos de nós saem catando coisas por aí. Nem sabe o que está sobre aquelas coisas. Nem sabe o que foi declarado sobre aquelas coisas. Porque tem pessoas que não acreditam, ok? Não vou entrar nesse texto, não vou entrar nessa questão aqui. Mas a pessoa vai acumulando coisas, enchendo a tua vida de coisas que o Senhor, muitas das vezes, não quer para você. Mas olha que interessante esse texto. Números 31, 23 diz o seguinte: tudo o que puder resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo. A primeira questão nos dias de hoje é: você resiste ao poder do Espírito Santo? Porque o Espírito do Eterno é um fogo consumidor. Nós estamos tão desejosos pelo Espírito da verdade que podemos ser consumidos por ele, assim como a sarça foi, e não sofrer dano. E ficará limpo. Ou seja, se você permitir que o Espírito de Deus haja na tua vida, você vai ficar limpo. Ainda assim, se purificará com água da separação, ou seja, uma água que eles preparavam já com um destino certo de purificar, de fazer um processo de purificação sobre as pessoas, objetos e coisas. E tudo que não puder resistir ao fogo, fareis passar pela água. E aí, logo na sequência, eu vou trazer João Batista para a gente entender melhor, fechando esse texto. João o Batista, Mateus 3:11. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória! Com o Espírito Santo e com fogo. Agora vamos entender as duas questões. Primeiro, aquilo que não resistir ao fogo, fareis passar pela água. No primeiro momento, o povo não estava preparado para receber o Espírito Santo. O que o Senhor fez pela sua graça e rica misericórdia? Trouxe João o Batista para anunciar a vida daquele que iria batizar com fogo e com o seu Espírito. Isso significa que nos dias de hoje, muitos de nós ainda estão precisando passar pela água porque não suportam o fogo. Muitos acreditam que estão no fogo, mas ainda só passaram pela água. Muitas pessoas foram batizadas de forma equivocada, no sentido de entendimento da palavra. Que fique claro aqui, o entendimento da palavra. E como muitos ensinam
E é uma verdade. Muitas pessoas, por não ter a consciência em Cristo e construir a verdade por meio da palavra, são batizados, entra um pecador numa água e ele sai, entra um pecador seco na água e sai um pecador molhado. É isso que a palavra está dizendo aqui. Por quê? Porque não se arrependeram de forma verdadeira, não se arrependeram de forma genuína, não construíram uma consciência daquilo que o Messias fez pela tua vida e pela minha vida. Então, não resiste ao Espírito e ao fogo, não suporta a purificação, não suporta a transformação. Agora você me diz, eu quero passar pelo fogo. Então, se arrependa de forma genuína. Busque um arrependimento genuíno. Busque uma comunhão com o Senhor de forma genuína. Eu ouvi alguns relatos, alguns lugares, por exemplo, não fazem isso. Porque, como a palavra diz que há um só batismo, as pessoas criam de forma genérica que você batizou uma vez, você não pode batizar uma segunda. Mas tem alguns lugares que quando a pessoa toma consciência da verdade, ele sente o coração impelido a se batizar novamente. Tem pessoas que fazem isso. Porque a consciência dele foi tomada de uma tal forma que ele entende que naquele momento o Espírito e o fogo faz parte da vida dele. Como é poderosa essa mensagem. Como é poderosa a palavra de Deus sobre a nossa vida. Anseie por essa verdade. Anseie por esse objetivo de ser batizado com o Espírito e com o fogo eterno. Para que as impurezas que há em ti sejam verdadeiramente extirpada, limpa, jogado fora. Logo, purificados pela verdade significa, em outras palavras, a primeira questão, transformação. Você é uma pessoa que acredita que foi purificado pela verdade? Se você disser sim, então você é uma pessoa transformada. Mas vamos entender isso daqui em 2 Coríntios 3,18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Agora eu vou te fazer a pergunta de novo, depois desse texto. Você está se parecendo com o Messias? Porque senão você está no engano. Eu tenho que ser verdadeiro contigo. Você está se parecendo com o Messias? Porque falar que está transformado é fácil. Agora, difícil é os seus frutos de arrependimento, como vimos anteriormente. Porque, olha que interessante, agora eu vou pegar alguns pontos, porque a gente precisa meditar nessa palavra, para que a verdade entre em nossos corações. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, ou seja, o véu foi removido da tua mente, o véu da mentira, do engano, ele foi removido. Porque esse sim, você vai poder dizer para a pessoa que está do teu lado. Podemos ver e refletir a glória do Senhor. Ou seja, eu vou ver e refletir. Eu não vou só ver. Eu vou ver e refletir. Oh, meu Deus. Eu preciso me segurar um pouquinho, mas vamos lá. Que é o Espírito. Se você verdadeiramente diz que o Espírito do Eterno vive em você, que você está selado para o dia da redenção, ou seja, o dia da consumação de todas as coisas. Você vive por meio do Espírito, meu irmão. Você não é mais um homem comum. Você não é mais um homem convencional.
Você não é mais um homem movido pelas paixões mundanas. Não pode, não tem como, não faz sentido. Agora, olha que mensagem poderosa. Guarda no teu coração. Nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa. Nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa. Você não suporta uma transformação imediata. E por amor, então, o que ele nos faz? Nos transforma gradativamente. Mas é o quê? A sua imagem gloriosa. Se você entendeu isso, você está olhando para si agora e falando, a imagem do Senhor é gloriosa e ela está em minha vida. Agora, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Nunca se esqueça disso. Se a cada dia da tua vida você não estiver sendo transformado, purificado, você não está se parecendo com o Messias. Se as adversidades da tua vida que vêm, você continuar da mesma forma, você não está sendo transformado pelo Messias. É muito simples isso. Depois da transformação, o que vem? Restauração. Restauração. Irmãos, porque nós, como foi dito anteriormente, que nós somos transformados gradativamente, também somos restaurados gradativamente. Sabe aquela casa velha que precisa ser restaurada? É nós, o velho homem. É uma casa cheia de imperfeição, precisando a cada momento de um pequeno conserto aqui, outro ali, uma arrumação aqui, outra acolá, para que verdadeiramente a glória venha resplandecer sobre nós. 1 Pedro 5,10. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará. Não para por aí. Os sustentará e os fortalecerá. E os colocará sobre um firme alicerce. Agora vamos ver alguns pontos dessa questão de restauração. O Pai, em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo. Primeiro, você precisa ter essa convicção na tua mente, no teu coração você precisa ter essa verdade. Quem te convidou, quem te chamou, quem te escolheu foi o Pai. Para que você participe da glória eterna dele, por meio de Cristo. Essa verdade precisa estar no teu coração de forma fundida. Assim, depois que tiverem sofrido um pouco de tempo, ou seja, nós vamos passar por um processo de sofrimento, mas o tempo quem determina não sou eu e nem você, é o Pai. Mas durante esse processo, o que acontece? Ele vai te restaurar, como a palavra descreve. Depois, ele vai te sustentar e em seguida vai te fortalecer nos teus dias de aflição, nos teus dias de angústia. E colocará sobre um firme alicerce, a rocha. Antes você estava construindo uma casa sobre a areia, que diante de uma tempestade ou de um vento forte, ela se desmorona, ou iria se desmoronar por completo. Agora você está construindo a tua vida sobre a rocha, que é Jesus Cristo, que é o Messias, que é Yahshua. E na sequência, o que devemos fazer? Redenção dos pecados.
Colossenses de 1, 13, 14, diz o seguinte: Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. A primeira parte aqui, espiritualmente, nos diz que Ele nos livrou do poder das trevas e fomos transferidos para o reino do seu Filho amado. Ou seja, espiritualmente nós não estamos mais sobre o poderio, a autoridade, o domínio das trevas. A partir do momento que estamos passando por um processo de redenção, de remissão, que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, nós já estamos no reino do seu Filho amado. E a partir daí o que temos? A redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Ou seja, tem pessoas que passam a vida inteira se condenando, se culpando. Só que Jesus já fez tudo por você. Quando a gente fala em questão de pecado, o Messias venceu na cruz. Agora, o novo homem, ele precisa tomar lugar ao velho homem. Isso é uma outra questão. Mas a redenção do pecado você não pode fazer nada. Você não pode redimir-se em si mesmo. Você precisa do sangue do Filho para a redenção dos seus pecados. Depois, a questão é o perdão. Efésios 4:32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Existe uma questão que é muito prática aqui. Sabe quando você vai verdadeiramente perceber que você está perdoando mais? Quando você estiver na glória com o Pai. Porque você vai perceber que é tanto amor derramado sobre a sua vida, que você olha para aquela pessoa que está te magoando, que está te ferindo, e você tem, como a palavra diz, compaixão. Porque você não consegue mais olhar a vida da mesma forma. Você não consegue enxergar a vida mais do mesmo jeito. Porque o amor foi derramado sobre a sua vida. E você está sendo purificado pela verdade. Você está sendo transformado pela verdade. E aquele que muito é perdoado, perdoa. É assim que funciona. Você que muito foi perdoado por Yalcha, pelo Pai, pelo Filho. Você que muito foi perdoado. O que você faz? Você perdoa. Mas não porque aquela pessoa é merecedora do perdão. Não. É porque você foi perdoado. É porque você é perdoado. Todos os dias somos perdoados. Se a gente parar para fazer análise, a cada momento nós somos perdoados pelo Pai, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, às vezes pela a nossa imaginação ainda, que está passando por um processo de transformação. Nós somos perdoados. E depois disso, o que vem? O amor. Sim, o perdão, ele precisa exalar o amor. 1 João 4,17. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Quer uma chave para a tua vida? Viva esse versículo. 1 João 4,17. Coloca na cabeceira da tua cama. Coloca num lugar onde você trabalha. E viva este versículo. De que forma? À medida que permanecemos em Deus. Ou seja, quanto tempo da tua vida você permanece em Deus? Porque tem pessoas que ainda olham para a vida como se fosse como se a vida pudesse ser dividida.
Um exemplo, a gente, né, acho que todo mundo aqui conhece ali os cortes de uma pizza, os pedacinhos de uma pizza. É como se a nossa vida, nossas áreas da vida pudessem também sofrer essa divisão. Não, não pode. Você não pode tirar um pedaço e falar, esse pedaço da minha vida eu vou viver para Deus, esse pedaço da minha vida eu vou viver para o mundo. Não existe isso. Ou você vai viver inteiramente para Deus, ou você não vai viver. O resto é engano. Lembre-se do morno, né? Ali em Apocalipse, lembre-se do morno. Lembre-se do frio. Ou você vai ser quente, ou você será morno, será vomitado, e o outro, então, nem fará parte. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Então você precisa permanecer em Deus para o seu amor se tornar perfeito. Aí, olha o detalhe, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Deus viveu neste mundo. Você quer ter confiança no dia do teu julgamento? Viva como Jesus viveu neste mundo. Ser filho de Iarro. Agora precisamos entender a questão de ser filho. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Efésios 1:5. Ele nos predestinou para si. Então, fomos predestinados por ele, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, através dessa nova aliança, ele nos reconciliou e somos adotados como filhos, conforme o bom propósito da sua vontade. Precisamos ter a real compreensão do que o Messias fez por nossas vidas. Muitas pessoas ainda parece que não têm uma clareza sobre isso. Muitas pessoas parecem que não entendem essa verdade. Vivem a vida como se não conseguisse ter a plenitude desses fatos. Hebreus 1:1-4. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Com suas palavras poderosas, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Aqui é algo muito, muito prático para nossas vidas. Ele nos purificou do pecado. Mas nós precisamos ter essa consciência de que ele fez isso por nós. Em Tito 2,14, ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ele entregou a sua vida por mim e por você. E nos libertou e nos purificou. Mas qual que é o propósito disso? Para que possamos viver inteiramente dedicado às boas obras. Ou seja, o seu comportamento, os seus hábitos, estilo de vida e propósitos tem que estar de acordo com a vontade do Pai. Viver por meio da sua palavra. E alguns ensinamentos que a gente tira deste dia de hoje
e para a gente ir finalizando este estudo. Primeiro, purificados pela verdade nos torna embaixadores da palavra. Você é uma pessoa que diz que você está sendo purificado pela palavra, então você se torna embaixador desta palavra. E que devemos viver em unidade e comunhão, ou seja, devemos viver entre amigos, entre irmãos, de forma de unidade. João 17, 20 e 23. E oro, não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Olha como é poderosa essa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo em oração. Ele já declarava que a palavra que seria dita de geração em geração ia fazer com que outras pessoas crescem naquilo que ele fez. Para que todos sejam unidade, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós. Ou seja, participando desta comunhão, nos tornamos nele e ele em nós. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Como, às vezes as pessoas perguntam, como que o mundo vai crer que Jesus existe? Através da tua vida. É através da tua vida. É através do teu modo de viver. É através do teu comportamento que as outras pessoas vão acreditar que Jesus veio à Terra. É através do teu processo de transformação que vai gerar o teu testemunho de fé. E dei-lhes a glória que tu me deste, para que sejam como nós somos eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade. Ou seja, nós somos em Jesus Cristo. Para que possamos ser o quê? Perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes, assim como me amaste. A segunda questão, purificados pela verdade, é viver pela vontade do Pai eterno. Atos 3,6. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e ande. Aqui é uma passagem que muitas pessoas conhecem, já foi ensinada de várias formas. Pedro está diante de um paralítico que está pedindo esmola. Olha o que é interessante aqui. Às vezes você acha que você só pode socorrer alguém através do dinheiro. Não, meus irmãos. O objetivo de todo esse processo de purificação é que o poder do Pai opere em você e que você possa alcançar outras vidas por meio deste processo. Tem pessoas que têm dons de cura, não é o objetivo aqui, que Deus vai enviar para curar outras pessoas, mas desde que você esteja disposto a obedecer ao Pai. Tem pessoas que o Pai prepara como bom conselheiro para ir diante de outras pessoas, ou outras pessoas vir até ela para ouvir os seus conselhos, como uma pessoa sábia. Então precisamos entender, precisamos compreender em nossos corações que o propósito do Pai é particular para cada um de nós, é diferente para cada um de nós. O terceiro passo, purificados pela verdade, é confiar totalmente, de forma convicta, naquele que o criou, o Pai eterno. Você precisa confiar de forma convicta. Jó 31, 24, 28.
Se eu fiz do ouro minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és minha confiança, se me regozijei, porque minha riqueza era grande, e porque minha mão havia conseguido muito, se eu contemplei o sol quando resplandecia, ou a lua caminhando em esplendor, e o meu coração foi seduzido em secreto, ou a minha boca beijou a minha mão, isso também seria uma iniquidade, a ser punida pelo juiz, pois eu teria negado a Deus que está acima. Olha que palavra poderosa. Se eu fiz. Jó não coloca a culpa em ninguém aqui. É ele e Deus. Tem momentos, irmãos, que nós precisamos acertar nossas contas com o Criador. E vai ser só você e ele. Não espere que esse momento aconteça só quando você estiver diante do juiz. Busque como propósito no teu coração e separe momentos e converse com o Eterno. Coloque diante dele aquilo que ele não agrada, porque você já conhece e isto é uma iniquidade. Para que ele possa te ajudar nesse processo de purificação. E faça como Jó. Não deixe, e se o seu coração foi seduzido em secreto, o Senhor, ele pode trazer à luz aquilo que também está oculto dentro do seu coração. Para que verdadeiramente você sofra todo o processo de transformação. E para concluir, purificados pela verdade. Agora vamos concluir esse estudo. Purificados pela verdade. É um povo que aceita o processo de tratamento, refino e moldagem por meio do Pai e do Filho, através do Espírito Santo. Guarda isso no teu coração. Você precisa ser um povo que aceita o processo de tratamento. Você precisa aceitar ser refinado pelo Pai e pelo Filho. Você precisa aceitar ser moldado por Ele. Aí você pode dizer que está sendo purificado pela verdade. Outra questão. É um povo que encontrou sua maneira de viver, como o Messias viveu. Não vendo o tempo presente, por esperar a glória da segunda casa, ou seja, a eternidade. Este povo peculiar, ele não fica preso a este plano terreno. Ele anseia pela eternidade. Os seus propósitos de vida estão condicionados ao que é eterno. Terceira questão. É um povo que busca manifestar a vontade do Pai por meio de sua vida. Assim como o Messias fez. Portanto, vive pelo sobrenatural, pelo poder e operar do Espírito da verdade. Você quer viver o sobrenatural? Permita ser purificado pela verdade. Ser purificado pela verdade é viver através dos olhos de Yahshua, contemplando a eternidade no agora. Passe a contemplar a eternidade a partir do hoje, a partir do agora, a partir dessa mensagem. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. João 17:17 é o texto de hoje. Aceitar o processo de santificação é a decisão mais assertiva que uma pessoa pode tomar. Mas lembre-se, palavra sem prática é vã e enganosa. A palavra precisa ser praticada. Coloca isso no teu coração. E para finalizar, eu faço essa pequena oração.
Eu oro ao Pai Eterno, em nome de Yahshua, seu Filho, que nós possamos ser purificados, transformados, renovados, restaurados pela palavra. Que o sangue do Messias alcance as pessoas ao quais vão ver esta mensagem. Aqueles que aqui estão possam ser alcançados pelo Espírito, e o véu, como vimos, possa verdadeiramente ser removidos, pois muito ainda estão com o véu e com o seu rosto encoberto, não conseguindo enxergar os mistérios que o Pai tem preparado sobre a sua vida. Então eu oro e peço ao Senhor que o véu seja removido sobre as nossas faces e que possamos enxergar a verdade limpa, pura e de forma sóbria. Em nome de Yahshua, que a glória do Pai eterno esteja sobre as nossas vidas. Amém. E muito obrigado a todos que estão aqui, aqueles que ouviram a mensagem, que vão ver a mensagem em outro momento, e que possamos ser, sim, edificados e transformados por esta palavra. Que Deus abençoe a todos, que a paz de Yahshua vos acompanhe. Amém. Amém.